Glória a Deus. Tome sua Bíblia aí, por gentileza. Pretendo ser o mais breve hoje possível. Não vou tirar a onda que eu tirei da última vez. Porque dessa vez eu não me garanto, não. Ainda tem ceia. Vamos ver. 23 de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 39. A gente vai até o 43. Glória a Deus. Olha o que diz lá o texto. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Respondendo-lhe, porém, o outro. Repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse aí, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, quando vieres como rei, né? Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Isso aqui, irmão, é aquilo que eu chamaria de passagem clássica das Escrituras. É o tipo de passagem bíblica que transcende a redoma do cristianismo, vai além das nossas cercas. Isso porque, se você perguntar para uma pessoa que não tem a familiaridade com as Escrituras que você tem, sobre o episódio dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus, dos dois malfeitores, essa pessoa vai dizer para você: cara, já ouvi falar sobre isso aí. Até o poeta contemporâneo Mano Brown, né? Em uma de suas composições, acho que é Vida Louca, a música Vida Louca, que ele canta, ele fala sobre esse episódio. E ele diz que Dimas, esse que se converteu, que se arrependeu dos seus pecados, foi o primeiro Vida Louca da história, né? Que loucura. Então você vê que é uma passagem bíblica que está além do nosso contexto. Todo mundo conhece essa passagem bíblica. Quando eu digo todo mundo, não digo propriamente de todo mundo, né? Mas é uma figura de linguagem. Muita gente conhece essa passagem bíblica. E eu queria hoje aqui falar com vocês acerca da salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre salvação. E eu acredito, irmão, que poucos episódios registrados nas Escrituras conseguem falar tão bem de salvação quanto esse aqui. 45 do segundo tempo. 45 não, irmão. Acho que isso aqui é 49, depois que o juiz deu mais um de acréscimo. O cara vai lá, faz o gol e classifica o time, né? E olhando para o texto aqui, nós vamos ver alguns elementos, alguns pontos extremamente relevantes para a nossa reflexão sobre salvação, tá? Mas eu queria começar com você a partir de um pensamento comum acerca da passagem. Porque, genericamente falando, quando a gente lembra da passagem sem ler como nós vamos fazer aqui hoje, de forma minuciosa, olhando ponto por ponto, fica a impressão que o cara que se converteu, o cara que se arrependeu, o cara que no fim da vida conseguiu receber uma palavra de salvação e naquele mesmo dia estar com o Senhor Jesus no paraíso, era um cara maneiro, era um cara legal, era um cara bonzinho. A gente olha para esse cara com bons olhos. E para o outro que blasfemou, que falou aquilo tudo que falou, a gente já não olha com os mesmos olhos. A gente costuma fazer um juízo daqueles dois ali a partir do desfecho da história. Mas em poucos versículos aqui, a gente consegue perceber que esse que se converteu, que se arrependeu dos seus pecados, não era tão bonzinho quanto a gente pensa, não. Muito pelo contrário.
Essa locução aqui que começa o texto, 1, 2, ela deixa bem claro que os dois estavam no mesmo pacote. E qual era o pacote do qual os dois faziam parte? Criminosos. Sabe? Quando eu recebo a informação que o cara se converteu, se arrependeu dos seus pecados, recebeu uma palavra de salvação, eu olho para ele com os olhos de alegria e de satisfação por ele ter encontrado a salvação no final de sua vida, por ele ter se arrependido, ter se dobrado e se curvado e reconhecido Cristo como Senhor, como o único que poderia salvar a sua vida. Eu olho ele com esses bons olhos. Só que antes desse momento, ele tinha uma vida de crime como o outro tinha. Sabe, eu não posso dizer que o outro era pior do que ele. E ele é melhor do que o outro. Por quê? Porque um é tão criminoso quanto o outro era. O que se converteu, o que se arrependeu de seus pecados, era tão criminoso quanto aquele que não se arrependeu. Eles começaram a vida, e na verdade, me permita lhe dar um dado histórico aqui. A tradição diz que esses dois criminosos aqui faziam parte de uma gangue, de uma quadrilha. E tinha um terceiro, que para muita gente era o chefão da quadrilha. Quem era o terceiro dessa gangue aqui? Barrabás. Os 3 seriam crucificados porque estavam fazendo uma arruaça terrível na sua época, roubando, matando, destruindo, fazendo tantas coisas ruins. A gangue foi presa e os 3 seriam crucificados. Então, todos os crimes que o que não se arrependeu cometeu, o que se arrependeu, cometeu também. Todas as desobediências à lei da época que esse que não se arrependeu cometeu, o que se arrependeu cometeu também. Então não dá para olhar para a passagem, olhar para o desfecho da passagem e pensar que esse que se converteu é melhorzinho do que o que não se converteu. Muito pelo contrário, os dois eram a mesma coisa, criminosos, desobedecedores da lei. Era o que eles eram. E aí eu queria ver com você, porque quando a gente olha para o texto, né? Olha o que o texto diz, ó. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhes insultos. Está falando do cara que não se arrependeu. E aí depois entra o outro, repreendendo esse aqui. E parece que esse insultou e o outro não. Põe pra gente, Giovanni, Marcos, capítulo 15, versículo 29. Marcos, capítulo 15, versículo 29. Olha o que diz. A gente vai até o 32. Ó. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Isso era o povo, né? O povo estava passando ali, olhando para Jesus crucificado e dizendo: você não disse que destruía o templo num dia e depois de 3 dias o reerguia? Ele estava falando do próprio corpo deles, não entenderam isso, né? Aí estão zombando de Jesus, aí continua. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Já é uma segunda classe de pessoas. Primeira classe, o povão. Segunda classe, a casta religiosa. Estava lá zombando de Jesus. Aí ele diz aqui, ó: o Cristo, o rei de Israel, era o que os religiosos estavam dizendo, zombando dele. Desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Olha o que o texto termina dizendo: os que foram, no plural, falando dos dois, que foram crucificados com ele, também o insultavam. Então aqui você vê, né, Lucas não fala isso, mas Marcos e Mateus também, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Marcos e Mateus dizem que os que foram crucificados, os dois que estavam ali, zombaram de Jesus, blasfemaram de Jesus, lançaram insultos em rosto de Jesus, tanto um quanto o outro. Qual é a diferença, Wesley? É que um continuou o caminho da desobediência e da rebeldia, e o outro, no meio do caminho, voltou atrás e falou: não, tem alguma coisa errada. Sabe? E aqui existe um ponto para que a gente aplique aqui extremamente animador.
Os dois eram criminosos, os dois viveram uma vida bandida, anti-lei, os dois viveram uma vida de rebeldia, mas no final da vida, mesmo que os dois tenham sido assim, um deles conseguiu encontrar salvação para sua alma. E sabe o que isso significa? Que não importa como você começa, o que importa é como você vai terminar a sua vida. Você compreende isso? Não importa o quão pecador você tenha sido no passado, o quão criminoso você tenha sido no passado. O que importa é que enquanto você não partiu dessa vida, dá tempo de reconhecer tudo isso, voltar atrás e entregar a vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. É a lição desse cabra aqui, que se arrepende de seus pecados, mesmo tendo vivido uma vida bandida daquela. Amém? Aí ele diz, o texto que nós lemos, né, que esse cara que se arrependeu, que voltou atrás, que percebeu, né, o mal que estava fazendo, ele repreende o outro. E sabe o que ele estava fazendo para o outro? Pregando o evangelho. Alguém diz assim, esse cara não teve oportunidade de arrependimento. Teve. Além de estar do lado do Salvador, ainda ouviu o amigo arrependido dizer, cara, você está equivocado. Você está falando que não deve. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse aqui não. Esse aqui é um santo. Na verdade é o único santo justo. Morrendo aqui do nosso lado. E você não consegue enxergar isso. Irmão, olha que maravilhoso. Até o final da vida, aquele homem teve oportunidade de se arrepender do seu pecado, porque da boca do seu amigo ele ouviu que aquele que estava ali do lado era o Cristo, o justo, o santo, sabe? O inocente no lugar dos culpados. E ele negligenciou aquilo. E a gente já falou sobre isso aqui muitas vezes, por diversas vezes, várias vezes. Não tem desculpa para ninguém. Começando pela revelação na criação, mas sobretudo pelo evangelho que é pregado com os nossos lábios e com a nossa vida. Quantas pessoas, irmão, conhecem um crente de verdade? Quantas pessoas ouvem a pregação do evangelho, ligam as suas televisões, né? E ainda que o conteúdo que é passado na televisão muitas das vezes não seja o correto, pode te dar um norte para buscar o que é. E no final da vida, aquele cara está ouvindo alguém que viveu a vida inteira com ele dizendo, cara, não é isso aí. Você está equivocado, esse cara aqui é um santo, ele é inocente. E ele deveria pensar naquele momento, como o amigo dele pensou. Mas ele continuou na vida, ou na vida não, na trajetória de rebeldia. E não abriu mão de negar o Cristo que estava sangrando do lado dele. Contrapartida, esse camarada aqui se arrepende. Isso aqui é maravilhoso. Por que, Wesley? Porque não tem salvação sem arrependimento. Amém? Tá claro isso? Vou ler o texto para você entender o que esse cara diz. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Ou seja, cara, tu não para nem morrendo. É isso que ele está falando, né? 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Você entende isso? O cara reconhece que é um transgressor da lei. E todo arrependimento parte disso aqui. Ele estava convencido que era um bandido. Ele poderia ficar ali na cruz, ao lado de Jesus, dizendo que muitos criminosos dizem, sou inocente. Ele não. Ele poderia apelar para Jesus ali do lado dele e dizer, me tira daqui porque eu sou inocente. Mas não. Eu sou culpado. O primeiro passo para se arrepender da culpa é reconhecer que você é um culpado.
Sabe, a gente fica fantasiando. Acho que eu não sou tão ruim assim, não. Esse dia eu estava conversando com um jovem, né? E estava falando para ele que uma das evidências, né, de condenação que todo homem tem é a consciência. A verdade é o mais poderoso, porque ninguém escapa dela. Quantas vezes você chegou em casa, fez alguma coisa e fez assim, caramba, alguém viu você fazer isso? Não. Alguém testemunhou o mal que você fez e a sua consciência te acusando? De maneira nenhuma. Só que você deveria pensar, aonde que isso que eu fiz de errado vai me levar? Quem é que vai julgar isso aqui se todo erro tem um castigo, tem uma punição? Não tem desenrolo, irmão. Todo homem é dotado de consciência. A grande questão é o que eu faço com aquilo que a minha consciência me diz. Esse aqui confessou. Esse aqui abriu os seus lábios e de forma explícita disse, estou aqui porque mereço, eu sou um transgressor da lei. Eu sou um pecador. Não existe perdão para quem não acha que precisa dele. Não existe salvação para quem não confessa que está perdido. Se você acha que você está bem, se você acha que você não precisa ser salvo, se você acha que você não precisa ser perdoado, se você acha que tua vida está certa, desculpa, você não vai receber a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Ele disse, eu vim para o doente, irmão. Eu não vim para quem está bem, eu vim para quem está mal. Se você está bem, segue o seu rumo. E naquele grande dia a gente acerta as contas. Agora, se você está mal e reconhece que é um criminoso, eu estou aqui para perdoar os seus pecados. Porque esse preço aí eu já estou pagando. Se Jesus pudesse dizer mais alguma coisa naquele momento ali, ele diria, não, beleza, isso aí, esses crimes que você está reconhecendo ali, eu estou pagando aqui agora. O primeiro passo, irmão, para a salvação é o reconhecimento que você está perdido. E naquele grande dia, muita gente, irmão, soberba, arrogante, prepotente, que achou que era realmente uma pessoa boa, vai ver que não era tão boa assim. E não procurou salvação no único que poderia salvar suas almas. Agora esse cara não, esse cara reconhece. Eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui por causa dos atos que cometi. Eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Arrependimento. Que não deve ser só um ato no início de tudo, mas deve ser constante na vida do cristão, porque a gente não para de errar. Até que o nosso corpo seja glorificado, a gente vai continuar pecando contra o Senhor. E a gente precisa se arrepender dia após dia, todos os dias se arrependendo aos pés de Jesus Cristo, clamando pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Sabe, hoje em dia a gente tem vivido um tempo que a pregação não tem mais esse elemento fundamental para a salvação. Repito, irmão, arrependimento não salva, mas ninguém é salvo sem arrependimento. E como que as pessoas vão se arrependerem se elas não têm esclarecimento sobre isso? Como que alguém vai compreender esse processo da consciência que acusa se a gente abrir a Bíblia em Romanos 1 e mostrar, Romanos 2 na verdade, e mostrar que todo homem é acusado e absolvido pela sua consciência? Como que alguém vai entender a necessidade de arrependimento se a gente diz, vem do jeito que está e fica aí, e a gente não fala o que João Batista falou, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus? Põe pra gente, Giovanni, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, olha a pregação de Jesus. A pregação de Jesus, tá? De Jesus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas. Segura aí, Giovanni. Proclamando as boas novas. O que são boas novas? O que é o evangelho? Na minha versão tá evangelho ali no lugar. Olha a pregação do evangelho. O dia que você vê um homem dizer que é pregador do evangelho e não tiver o conteúdo do outro versículo, você fala, esse cara pregou tudo, menos o evangelho. Olha o conteúdo do evangelho, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam.
Os dois elementos fundamentais para a salvação do homem, arrependimento e fé. Sem essas coisas não tem como o homem ser salvo. Eu me arrependo dos meus pecados e acredito que Ele foi para a cruz para pagar o preço pelos meus crimes. E aí, eu sou justificado diante de Deus, declarado justo e recebido na família divina. Mas sem isso aqui, sem esse elemento, não tem como a pessoa que não tem esclarecimento entender a necessidade de arrependimento. No caso desse homem aqui, no caso do malfeitor, o próprio Espírito de Deus fez toda a obra, mostrou a ele, abriu os olhos dele a fim de que ele entendesse a necessidade de reconhecer, de colocar para fora aquilo que o coração dele recebeu do Espírito Santo. Estou aqui porque eu mereço. Sabe? Abre pra gente, Giovanni. Lucas 24. Versículo 46 e 47. O pessoal fala da grande comissão, né? Essa aqui é a grande comissão. Lucas detalha ela um pouquinho melhor do que os outros. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, é o que a gente pensa, né? Mas vamos ver o que é pregar o evangelho. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Jesus falando por discípulo, né? Esclarecendo eles acerca do que a Escritura diz. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Em nome do Cristo, em seu nome, seria pregado o arrependimento. Não é a porta da vitória, nem a prosperidade financeira, nem o quanto bem-aventurado eu posso ser nessa vida aqui. A pregação do Evangelho, em nome do Cristo, começa com isso aqui. Sabe? E como que esse povo vai ver a necessidade de se arrepender dos seus pecados, mesmo que o Espírito já tenha colocado no coração delas convicção de pecado, tenha mostrado a elas que tem alguma coisa errada. Tem uma história, não vou saber detalhar bem essa história, né? Mas eu li, se eu não me engano, o livro Heróis da Fé, aquele da CPAD. Acho que foi naquele livro que eu li. Num vilarejo, lá para os lados da Europa, um grande missionário foi para aquele lugar, orou a Deus para que aquele vilarejo se convertesse a Cristo Jesus. Ele era um homem de oração, orou bastante tempo por aquele povo, pediu a Deus que Deus os alcançasse, e de repente, alguém bate lá na porta da casa dele. E com muito temor e tremor eram 2 policiais. E olharam para ele e disseram: o delegado está te chamando lá na delegacia. Aí ele saiu de casa pensando que tinha feito alguma coisa de errado. Enquanto ele andando no meio do vilarejo, ele via pessoas saindo na porta, se ajoelhando, chorando. E ele não sabia o que estava acontecendo. Quando ele chegou na porta da delegacia, na escadaria da delegacia, diversas pessoas chorando, implorando para o advogado, para o delegado da delegacia, que os prendesse ou fizesse alguma coisa, porque eles tinham certeza que tinham cometido algum crime, só não sabiam o que era. Sabe o que aconteceu naquele vilarejo? O Espírito Santo foi derramado ali, convencendo todos eles do pecado. Convicção de pecado é uma coisa, esclarecimento é outra. Sabe o que aconteceu naquele dia? Aquele homem baixou os ânimos do povo, o povo chorando, desesperado. Aí ele colocou todo mundo quietinho, subiu na escadaria e explicou o Evangelho. Todo mundo se converteu naquele dia. O Espírito fez a obra, convenceu o homem do pecado. O pregador anuncia o arrependimento e o pecador é salvo para a glória de Deus. Essa é a mensagem. A gente viu no primeiro texto que foi Cristo que começou a pregar isso, depois João Batista. Mensagem de João Batista, mensagem de Cristo. Ele está dando aqui esse mandamento para os discípulos, para a igreja, a grande comissão. Ele está passando isso aqui à frente para a igreja. Olha a mensagem dos apóstolos. Atos capítulo 2, Giovanni, por gentileza, versículo 37. Versículo 37. Quando ouviram isso, né, depois da pregação de Pedro, aquela pregação logo depois da descida do Espírito Santo, o povo, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Isso aqui quem faz é o Espírito. O Espírito aflige o coração do homem
na minha tradução está escrito compungiu, atravessou, furou. O Espírito de Deus passa no coração do homem como uma faca. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Segura aqui, Giovanni. Mesmo que o Espírito faça essa obra, o homem sem esclarecimento bíblico não sabe o que fazer. O que faremos, Pedro? E agora que a gente já sabe tudo isso que você falou, o que eu faço? Próximo versículo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Você está vendo como o arrependimento é um elemento fundamental na pregação do Evangelho? O arrependimento é um elemento fundamental para a salvação. E tudo na vida desse homem aqui que alcançou a salvação nos 49 do segundo tempo começou com arrependimento. Eu estou aqui nessa cruz porque eu mereço. Eu reconheço os meus crimes. Eu reconheço que em algum momento eu feri a lei de Deus. Eu reconheço que em algum momento eu fui contrário ao mandamento divino. A minha consciência me acusou e hoje eu me arrependo. Eu me arrependo. Amém? Arrependimento, irmão. Arrependimento. Aí ele confessa que só Cristo poderia salvá-lo no versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando vieres como um rei. Sabe? Eu reconheço que eu sou um miserável pecador, criminoso, e estou aqui porque eu mereço. Mas você, quando vir no seu reino, pode salvar minha alma. Lembra-te de mim quando vieres como um rei. É isso que ele está falando. Lembra-te de mim. Em outras palavras, eu acredito. Eu confio que você está aí todo arrebentado, moído. Irmão, meu Deus do céu. Se você falar para um cara inteiro e bonito, num cavalo branco, com uma espada aqui do lado e numa bela armadura, me salva, eu compreendo. Agora falar para um cara todo arrebentado, sangrando, moído, nu, né? Porque aquela tanguinha branquinha que a gente vê, aquilo ali é só para não escandalizar os irmãos, né? Aquilo ali não condiz com a cultura da época. Toda pessoa que foi crucificada naquela época foi nua, despida, nu, arrebentado, moído, sangrando, todo quebrado, machucado, ferido, desfigurado. Você dizer para uma pessoa dessa, me salvo, é muita fé ou não sei. Quando vieres no teu reino, lembra de mim. Eu acredito que tu pode me salvar. Amém? Uau. E aí, eu não queria falar sobre isso não, mas vou falar rapidinho. Você vê a diferença entre um salvo e um não salvo. Sabe por quê? Porque o não salvo disse assim, ó: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. E esse aqui diz: lembra-te de mim quando vieres como um rei. Esse aqui está questionando o título de Jesus. Tu não é Cristo? Tu não diz que é Cristo ungido, o escolhido, aquele que todo mundo esperava? Então, já que você é esse cara, tira a gente daqui. Por quê? Porque o não salvo vê Jesus dessa maneira. O não salvo vê Jesus como alguém que tem a obrigação de fazer alguma coisa por ele. Se tu me tira da cruz, eu acredito que tu é esse. Se tu não me tira, tu não é esse Cristo que diz ser não. Se tu abre essa porta aí, eu creio que você é o Cristo. Mas se tu não abre essa porta, eu não creio que você é o Cristo, não. Se tu me sarar dessa doença, é o que eu disse sobre a irmã, irmão. Quem sabe disso aí é Deus, sou eu não. Ele não veio para isso, não. João 3,16 diz: Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para o não salvo, o único meio de acreditar, e eu estou falando de crença, não de fé genuína, de acreditar que Cristo é quem diz que é se ele fizer algo em prol dele. E está cheio de gente igual esse primeiro ladrão aqui dentro das igrejas. Eles só acreditam que Cristo é o Cristo se ele fizer alguma coisa em função deles. Me tira dessa cruz e eu creio. Agora, se tu não me tirar dessa cruz, eu não creio que você é quem é, não. Agora o outro não. O outro diz assim, ó:
Eu sei que tu está estourado, todo arrebentado, todo moído, massacrado, mas também sei que tu vai vir no teu reino. Então, quando tu vir, não precisa me tirar daqui agora não, pode me deixar morrendo aqui. Não tem problema com isso não. Mas quando você vir no seu reino, lembra de mim. Lembra de mim. Aí Jesus libera a palavra de salvação para esse homem que é algo maravilhoso. Ele diz, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Ainda hoje. Irmão, depois que Jesus libera essa palavra para esse cara, olha para o texto ali junto comigo. Você vê esse cara pedindo para descer da cruz? Está escrito ali? Se é outro, né, irmão, ia fazer logo uma campanha de 7 minutos, porque dia não dava. Uma campanha de 7 minutos para ver se Jesus tirava ele lá da cruz. Mas ele fica calado, irmão, ele continua sangrando. Continua ali sofrendo. Aquela hora já estava asfixiado, porque a morte de cruz, né, ela visava asfixiar o condenado, uma morte bem lenta, e arrebentando ele todinho por dentro. Esse cara já estava todo arrebentado. E quando Jesus diz, ainda hoje estará comigo no paraíso, ele pode dizer, então já que agora eu sou crente, me tira daqui. Mas isso é papo de não regenerado, irmão. Me tira da cruz é papo de quem não entendeu nada. Me tira da cruz é papo de quem não conhece o Cristo de verdade. Me tira da cruz é papo de quem não entendeu a mensagem do Evangelho. Quando Jesus diz para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso, ele descansa. Todo arrebentado. Continua sangrando e morre. Mas minutos depois, está abraçado. Ai, meu Deus. Abraçadinho com aquele Jesus que havia liberado a palavra de salvação para ele. Eu acredito que Jesus tenha olhado para ele assim e falou assim, eu não disse? Que nós estaríamos juntos aqui? Se isso aqui não confortar a sua alma, desculpa, eu não tenho mais nada para te dizer, para te consolar. Tem um paraíso esperando cada um de nós, preparado desde a fundação do mundo. Irmão, isso é maravilhoso. E existe uma corrente teológica e um ensino extremamente antibíblico, que é o ensino do sono da alma, que diz que quando nós partirmos dessa vida, nós teremos a nossa animação suspensa, né? Em outras palavras, nós dormiremos até aquele grande dia onde nós teremos os nossos corpos ressurretos e transformados, e aí viveremos com Cristo. A Bíblia não ensina isso, irmão. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia deixa bem claro, mostra de forma bem clara, é que o crente, quando parte daqui, quando ele morre, quando os dias dele se findam nessa vida, ele vai direto estar com Cristo de forma pessoal e consciente. E um dia vai voltar com Cristo para se apropriar do seu novo veículo, que é o corpo glorificado. Abre para a gente, Giovanni, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, para a gente encerrar aqui e ceiar. Capítulo 5, versículo 8, 2 Coríntios. Paulo está falando sobre a maravilha do corpo glorificado, dentro do contexto, né? Está falando que nós habitamos num templo, num tabernáculo terrestre, que um dia nós habitaremos num tabernáculo espiritual, glorificado e tal. Aí chega aqui no versículo 8, ele diz, temos, pois, confiança e preferimos, diga comigo, preferimos. Olha o que ele diz, preferimos, eu tenho preferência, né, de estar ausente no corpo e habitar com o Senhor. Quando alguém diz que a Bíblia sustenta o sono da alma, que é após a morte você fica lá inconsciente, dormindo, e depois acorda quando o corpo glorificado for ressuscitado, ela contradiz isso aqui. Por que eu vou preferir ficar inconsciente sem saber de nada? Quando o apóstolo Paulo diz eu prefiro, é porque ele sabe que se ele sair do corpo e habitar com o Senhor, tem algo melhor, que é viver com o próprio Cristo. Sabe, a preferência do apóstolo Paulo está baseada no fato de que ele vai viver conscientemente ao lado de Cristo. Põe pra gente, Giovanni, capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, eu acho. 21, de 21 a 23, ó.
Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê, irmão? Vê se isso aqui não é contrário ao cristianismo que a gente tem vivido hoje. É ou não? O pessoal fazendo de tudo para continuar nessa terra aqui. O cara diz que morrer para ele é lucro, né? Em outras versões está escrito ganho. Vamos ver por quê. Olha o que ele diz. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, viver aqui com vocês, nesse corpo aqui, é bom pelo fato de que eu posso servir vocês, dar fruto aqui, abençoar a igreja, né? Aí ele diz, já não sei o que escolher, eu não sei o que escolher, né? Se fico aqui, se quero ir embora, agora tô apertado aqui entre essas duas opções. Mas olha o que ele diz no 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, estar com Cristo, o que é muito. Como que eu vou chamar um momento extremamente prolongado e inconsciente de melhor do que dar fruto para a igreja de Cristo? O que esse cara vai produzir? O que esse cara vai viver se ele estiver no sono da alma? Fala para mim. Quando a Bíblia trata a morte como um sono, ela não está falando de um momento inconsciente, ela está falando de descanso para os sofrimentos. Isso é um eufemismo, uma figura de linguagem que ameniza a ideia da morte. E aí, quando se fala da morte como um sono, a gente está falando disso, né? De descanso para a alma do cabra que vai lá para perto de Cristo e não vai sofrer mais. Descanso para a alma. Mas esses textos deixam bem claros que esse povo que morre aqui vai para perto de Cristo e fica lá vivendo o paraíso. Esperando, põe para a gente encerrar agora, a gente encerra nesse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Olha o que ele diz. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Sabe? Aqueles que, em Cristo Jesus, tiveram descanso dessa vida aqui, estão com Ele lá. Apreciando a glória de Cristo, descansando das suas fadigas e sofrimentos na terra. Isso não quer dizer que eles estão inconscientes. E eles vão voltar naquele dia. Jesus vai trazer, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, aqueles que nele descansaram, né? E há quem diga ainda que descanso, ou dormir, ou tudo isso aqui que eu estou falando, fala do corpo também. O corpo descansou, mas a alma está lá. E vai chegar um dia, irmão, que a trombeta vai soar. E os nossos corpos, se nós já não estivermos aqui, vão ressuscitar. Incorruptíveis. Glorificados. Não haverá dor, lágrima, sofrimento. Irmão, isso é lindo. Quando ele diz, e ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas, ele está dizendo, o corpo novo de vocês não tem lágrima para derramar. Não é maravilhoso? E aí Jesus diz para o ladrão lá, hoje, estarás comigo no paraíso. E aí o cara não tem mais nada o que falar, vai pedir vitória para quê, irmão? Para que esse cara vai pedir para sair da cruz se ele está indo para um lugar infinitamente melhor do que qualquer lugar nessa terra? Se a gente parar para raciocinar, nós teríamos que invejar esse cara. Por quê? Porque estava ali moído, massacrado, morrendo, mas em minutos. E há quem faça uma conjectura, né? E eu quero encerrar dessa maneira para a gente ceiar. Há quem faça uma conjectura de que esse cara chega no paraíso, né? Aí está lá Abraão, Isaac, Jacó, os apóstolos, os discípulos que já haviam morrido naquela época ali, os fiéis de todos os tempos. E está chegando um amigo novo aí. E aí, cara, o que tu fez lá embaixo? E aí, cara, pregou muito lá embaixo? Cultuou muito? Ofereceu muitos sacrifícios? Adorou muito a Deus? O que você fez lá embaixo? Matei, roubei, destruí, assassinei. Que isso, cara? Você não foi um herói da fé, não. Você não fechou boca de leão, você não passou por fornalha, não venceu as águas violentas.
Não, eu só fiz coisa ruim na minha vida. O que você está fazendo aqui? Aí Jesus abraça e diz, quem trouxe fui eu. Coloca de pé. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todas as vezes que o diabo quiser colocar na sua cabeça, na sua mente, que não vale a pena seguir em frente e até o fim, tentar te parar ou tentar te iludir, fazendo com que você olhe as coisas dessa vida como melhores do que o porvir. Lembra disso aqui, irmão. Lembra disso aqui. Não importa qual seja a cruz que você esteja pregado, lembra disso aqui, depois dela tem um paraíso nos esperando. Ele abriu as portas da eternidade. Os portais da eternidade estavam fechados. Ele abriu. E está esperando a sua noiva, lavada e remida. Os salvos não por obras, mas pela graça mediante a fé. Arrependidos dos seus pecados, confiantes que em Cristo há salvação para todos nós. Fazer isso em memória de mim. Hoje nós vamos ceiar. Vem cá, Alex, toma os elementos aqui. Hoje nós vamos ceiar. Fazendo o que, Wesley? Em memória dessas coisas aqui. Cada vez que nós fazemos memória do que Cristo fez na cruz do Calvário, do que Cristo garantiu para nós, do que Cristo operou, do que Cristo consumou com aquele brado maravilhoso, está consumado, isso renova a nossa fé. Isso renova a nossa fé. Isso faz com que nós nos esforcemos para perseverar. Não que o esforço é o que vai nos manter, na verdade Cristo já nos salvou, mas é esse grande mistério. Precisa ser observado. E é essa esperança aqui, é essa esperança que nos mantém confiantes. O paraíso nos espera. Amém?